Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar essa aula de tecido linfóide, assim como eu também vou gravar de tecido nervoso para vocês, simplesmente para ajudar vocês a estudar antes da aula teórica, tá? Quem assistir essa aula aqui já vai chegar sabendo para a aula teórica, porque essa vai ser a mesma aula que eu vou dar em sala de aula para vocês. É só para antecipar o conteúdo, tá ok? Então, agora a gente vai falar de tecido linfóide. Bom, o que é o tecido linfóide? Para a gente entender primeiro o que é o tecido linfóide, a gente tem que entender sobre o sistema imunitário, porque os tecidos linfóides, os órgãos linfóides e as células fazem parte desse sistema imunológico, desse sistema de proteção do nosso corpo. Então, o sistema imunitário ele vai ser formado por órgãos linfáticos e por células isoladas que são responsáveis pela defesa do nosso corpo contra micro-organismos ou moléculas estranhas que invadem o nosso corpo. No caso do sistema imunitário, ele é o sistema que tem a capacidade de identificar as moléculas nossas, próprias do nosso organismo, das moléculas estranhas que entram no nosso organismo, ou também de identificar células que mudaram sua configuração, no caso as células cancerosas, porque elas começam a expressar proteínas diferentes, proteínas novas que o nosso corpo não reconhece, então o nosso corpo consegue atacar essas células. Então, a principal função do sistema imunitário é inativar ou destruir estas moléculas estranhas, essas células estranhas que invadem o nosso organismo. Só que, como a gente mesmo sabe, às vezes o nosso corpo perde um pouquinho dessa sensibilidade. E neste caso, quando o organismo começa a não identificar mais qual molécula é estranha de qual molécula é nossa, ele começa a desencadear uma doença que a gente fala que são as doenças autoimunes, que o nosso corpo começa a destruir as moléculas do nosso organismo, tá ok? Portanto, quem são os órgãos linfáticos que nós vamos estudar? Timo, baço, linfonodos e nódulos linfáticos dispersos. Além disso, a gente também vai falar de células isoladas, que nós já conhecemos elas desde o tecido conjuntivo, depois falamos delas em tecido em sangue e agora a gente vai falar delas de novo. Nossa, professora, de novo, a gente vai ter que aprender. São os linfócitos, os granulócitos, os eosinófilos, os basófilos, tá ok? As células do sistema mononuclear fagocitário, que é o macrófago, tanto existentes no sangue, quanto na linfa, quanto no tecido conjuntivo. Principal célula que a gente vai falar hoje, que a gente vai entender, os linfócitos, porque ele é a célula efetora do sistema imune. Quais são os tipos de linfócitos que existem? A gente pode ver aqui, ó, células do tipo T, B e NK, que é a natural killer. Quem são os linfócitos B? Os linfócitos B é um tipo de linfócito que tem a origem na medula óssea e eles se maturam na medula óssea também. E uma das funções dele é produzir anticorpos e células de memória do organismo. Aquela reação antígeno-anticorpo, que a gente vai falar também dela e que vocês já devem conhecer, vem dos linfócitos B. Na verdade, os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, nós já falamos disso. Eles se diferenciam em plasmócitos e esses plasmócitos que sintetizam os anticorpos, tá ok? Já os linfócitos T, a origem dele também é na medula óssea, e a gente já sabe disso por causa de hematopoiese. Só que, diferente dos linfócitos B, os linfócitos T saem da medula óssea e vão se maturar lá no timo. E a função deles são várias. Eles modulam respostas imunes. Por exemplo, o T-helper, que é um tipo de linfócito T, ele vai estimular os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos e produzirem anticorpos. O T citotóxico, por outro lado, vai agir diretamente nas células estranhas que entraram no nosso organismo, produzindo citotoxinas, no caso perforinas, que vão abrir poros nessas células e desencadear a morte celular. Já os linfócitos T supressores, eles vão suprimir a resposta imunológica. Eles vão suprimir a resposta, tanto humoral quanto celular, que a gente vai comentar. E como os linfócitos B, nós também temos linfócitos T de memória, que vai guardar esta memória para uma nova resposta. Já os linfócitos NK, natural killer, eles têm origem na medula óssea, mas eles são time independentes, porque na verdade eles não expressam receptores para linfócitos B ou T. Na verdade, os natural killers, eles desencadeiam morte celular programada, né, apoptose, de células infectadas por bactérias, vírus ou até células cancerosas. Eles atuam diretamente na célula, induzindo morte celular programada.
Mas não é só os linfócitos que estão presentes no sistema imunitário. Nós temos as células de apoio. Quem são essas células de apoio? São células que auxiliam na resposta imunológica. Elas auxiliam na apresentação de antígeno, regulando a resposta imune. Dentre essas células, a gente tem macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células reticulares, células dendríticas, células reticulares epiteliais. Todos esses tipos de células vão ajudar a apresentação de antígeno. São as células APCs, apresentadoras de antígeno. Um dos exemplos delas são as células reticulares. As células reticulares, elas são células semelhantes aos fibroblastos, que a gente já estudou em tecido conjuntivo, porque elas secretam fibras reticulares, que são aquelas fibras ricas em colágeno do tipo 3. Tá ok? Aqui é um dos exemplos, que são as células reticulares epiteliais, que acabam formando o corpúsculo de Hassall, que a gente vai falar lá no timo. As células dendríticas é um outro tipo de apresentadora de antígeno. Essas células dendríticas, por exemplo, na pele, denominadas células de Langerhans, qual é a função dela? Elas expressam na sua membrana o que a gente chama de complexo de histocompatibilidade, esse MHC aqui, ó, MHC, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. O que isso faz? Esse complexo de histocompatibilidade é o que apresenta o antígeno para outras células. As células dendríticas têm os dois complexos, embora estes complexos eles sejam específicos. Como assim? O complexo de histocompatibilidade do tipo 1, ele está presente em todas as células do organismo, tá? A origem deles, como a gente pode ver aqui nessa figura, é dos proteassomos. Como assim? Antígenos intracitoplasmáticos. São moléculas dentro da célula, proteínas, glicoproteínas, né, ou polissacarídeos intracitoplasmáticos que são degradados nos proteassomos, e nós falamos isso lá em citologia, e aí eles são mandados, esses antígenos, para a membrana plasmática, apresentadas aqui. Então, esse é o MHC do tipo 1, que todas as células do nosso organismo têm. Já o MHC do tipo 2, tá? Só está presente nas células APCs, apresentadoras de antígeno, porque, na verdade, ele é um tipo de englobamento de uma molécula antigênica, e essa molécula antigênica, então, via endossomo, sistema endossômico lisossômico, é apresentado na membrana plasmática. Portanto, somente células apresentadoras de antígenos têm o MHC do tipo 2. Tá certo? Então, aqui mais uma figura mostrando ó, o MHC do tipo 1, que é intracitoplasmático, vindo dos proteassomos, expressos na membrana, e o MHC do tipo 2, vindo via vesícula endossômica lisossômica, expresso aqui na membrana. Tá certo? Portanto, o MHC, esse complexo de histocompatibilidade, que garante, por exemplo, a eficiência ou não de um transplante de órgãos. Ele é único de cada pessoa. Então, por isso que quando a gente faz um transplante de órgãos, dependendo da origem desse órgão transplantado, a pessoa tem que tomar imunossupressores. Porque o transplante de órgãos eles pode ser de 4 tipos, como está mostrando aqui, ó, autólogos, isólogos, homólogos ou heterólogos. Os transplantes do tipo autólogo sou eu transplantando para mim mesma, do mesmo indivíduo. Então ele não vai ter rejeição. Assim como dos isólogos, que é de gêmeos idênticos, também vai ter o mesmo tipo de MHC. Já os homólogos e heterólogos já pode ter um tipo de rejeição. Por quê? Os homólogos eles vêm da mesma espécie, não de indivíduos semelhantes. Portanto, pode ter MHCs expressos diferentes. Então, precisa de imunossupressores, assim como os heterólogos. Ah, professora, que tipo de heterólogo de espécies diferentes? Por exemplo, a válvula cardíaca, que vem de porco para ser humano. Então, precisa de imunossupressores, porque se não tiver esses imunossupressores, o nosso sistema imune pode rejeitar esse tecido, porque ele não vai reconhecer esse MHC do tipo 1. Então, as células natural killers e os linfócitos T citotóxicos vão atuar diretamente nesse tecido, nessas células, destruindo, desencadeando morte celular. Então, a resposta imune ela pode ser de 2 tipos, celular e humoral. A resposta celular, o próprio nome já diz, ó, resposta celular. Nessa figura já dá para entender. A resposta celular é uma ativação dos linfócitos T, por exemplo, citotóxicos, que atuam diretamente na célula, desencadeando morte celular. Já a resposta humoral é diferente. Você ativa linfócitos e eles se diferenciam, por exemplo, em plasmócitos, e esses plasmócitos vão produzir anticorpos que vão atuar nessas células invasoras ou nessas moléculas invasoras. Então, na resposta humoral, quem atua são glicoproteínas circulantes ou anticorpos, tá certo? Enquanto que na resposta celular, quem atua são células. Aqui existe um exemplo mostrando certinho as respostas, ó, humoral e celular. Na resposta celular, ó, atua-se diretamente as células, produzindo citotoxinas e matando, né, induzindo morte celular. E na resposta humoral, são anticorpos, né,
que se ligam, ó, aqui o linfócito T ativado, produzindo, ó, ativando os linfócitos B a produzir os plasmócitos, que produzem anticorpos que atuam nos micro-organismos. Entenderam? Isso é a resposta, no caso, humoral. Tá, mas tem algumas terminologias que a gente tem que entender. Por exemplo, imunógenos, antígenos e anticorpos. Quem são os imunógenos? Imunógenos é qualquer molécula estranha que desencadeia uma resposta imune. Antígeno é uma molécula, que pode ser uma proteína, pode ser um polissacarídeo, é uma molécula que reage contra um anticorpo, pode ou não produzir resposta imune. Anticorpos são glicoproteínas ou imunoglobulinas, que a gente fala, que desencadeiam, né, resposta imunológica, tá? Circulantes no plasma. Quais são essas imunoglobulinas mais conhecidas? Nós temos 5, a IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. E quais são as principais características dessas 5 imunoglobulinas? Antes, uma configuração geral delas, mas a IgG, principalmente porque ela é mais conhecida. As imunoglobulinas, elas têm uma cadeia pesada, que é essas duas aqui, ó, são 2 cadeias pesadas em rosa e 2 cadeias leves, tá? O epítopo, que é a região onde ela se liga ao antígeno, tá? Que é onde vai se ligar o antígeno, esse é o antígeno, ele se liga aqui, ó. Esse aqui é a região do epítopo, tá? E aqui é a região constante que se liga na membrana plasmática, tá certo? Carbox terminal. E a região amínica que a gente se liga ao antígeno, tá? É o epítopo. Aqui nós temos uma região que a gente chama de FAB ou FAB, que é a região que se liga ao antígeno, certo? E ela é composta de 2 fragmentos de cadeia pesada e 2 de cadeia leve. Já que na região FC é a região, né, cristalizada que tem as porções que se ligam na membrana plasmática. Aqui um exemplo aumentado desses anticorpos, né, das imunoglobulinas, mostrando, né, aqui onde tem a região com epítopo, espécie específico, né, e aqui a gente tem, ó, cadeia pesada, aqui cadeia leve, tá? Aqui região que se liga com a membrana plasmática e aqui é onde se liga com o antígeno. Quais são os tipos de imunoglobulina, então? 5. Principais características dela. A IgG, ela é a mais abundante no nosso organismo, tanto é que ela é uma das 75% do plasma é constituído pela IgG. Ela é uma das únicas imunoglobulinas capazes de atravessar a placenta e constituir o primeiro sistema imunológico do feto, beleza? IgA, por outro lado, que tem menos quantidade no sangue, muito pouca quantidade no sangue. Ela está muito concentrada em secreções, como lágrimas, saliva, tá certo? Na secreção vaginal, porque ela é resistente à ação enzimática. Já a IgM, ela se forma por um pentâmero. Ela é a primeira imunoglobulina presente nas membranas, por exemplo, dos linfócitos B, como reconhecimento, tá? A IgM, ela ocupa só 10% do plasma sanguíneo e ela se forma em um pentâmero. São 5 imunoglobulinas ligadas entre si. A IgE a gente já conhece, resposta alérgica, né? Reação alérgica. Então a IgE ela tem afinidade com receptores localizados nos mastócitos e basófilos que ajudam, que sinalizam para liberar a histamina, a heparina, né? Tudo mais. Já a IgD é a menor quantidade, 0,2% do plasma. Ela tem a função de reconhecer antígenos e ativar os plasmócitos. Beleza? Então, por exemplo, os linfócitos, então, eles são produzidos na medula óssea, tanto B, quanto T, quanto a natural killer. O natural killer vai atuar diretamente nas células, né, infectadas. Já os linfócitos B, então, aqui como está mostrando na figura, né, os linfócitos B, então, eles vão se diferenciar em plasmócitos contativados e aí produzir anticorpos. Os linfócitos T vão para o timo, né, o prolinfócito T, né, vai para o timo, onde se diferencia o linfócito T, que pode ser T helper, citotóxico, né, de memória, lembra disso? De memória ou supressor. Se for o helper, ele vai ativar o linfócito B a produzir os antígenos. Isso é um resumo dos tipos de linfócitos, beleza? Bom, uma vez entendendo os linfócitos, entendendo a resposta imunitária, né, celular ou humoral, e vale lembrar que a gente tem a imunidade inata e adquirida. A inata é aquela instantânea, que não precisa de respostas imunológicas, é mais ou menos a natural killer atuando, né, uma resposta do organismo. E a adquirida é aquela que vem graças a anticorpos, tá certo? Lembrando disso também, que não é o foco da nossa aula, a gente entra nos órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos são os locais onde os linfócitos vão se proliferar, se diferenciar, se maturar, né, se multiplicar, tudo bem? E onde vão treinar eles a reconhecer o que é do nosso organismo do que não é do nosso organismo. Que a gente fala que é self do non-self, o que é nosso, o que é próprio do que não é próprio do nosso organismo. Tá certo? Os órgãos linfáticos, eles podem ser divididos em órgãos linfáticos primários ou centrais, que é onde se produz
matura os linfócitos, e os órgãos linfáticos periféricos, né, ou secundários, que é onde eles são efetivos e se acumulam. Os primários ou centrais, a gente tem a medula óssea e o timo. Já os periféricos ou secundários são os locais de contato direto de antígeno, né, ativação deles, que a gente vai ter quem? Baço, linfonodos, nodos linfáticos isolados espalhados pelo organismo, como tonsilas, apêndices, placa de Peyer e tudo mais. Portanto, vamos começar agora a aula de histologia realmente. Dos órgãos linfáticos, vamos começar pelo timo. Embora todos eles apresentam características específicas, a gente vai trabalhar um por um e no final a gente faz um resumo de todos eles. O timo. O timo é um órgão que fica sobre o coração, né? Lá na cavidade torácica. O timo ele é formado por dois lóbulos, né? Dois lobos, na verdade, que são envolvidos por uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, o timo ele é revestido por uma cápsula, aqui nessa imagem é um pouco claro, mas a cápsula está aqui, ó, uma cápsula de tecido conjuntivo que separa, né, o timo em lóbulos tímicos, certo? Essa cápsula se invagina, formando as trabéculas que separam os lóbulos tímicos em lóbulos tímicos, tá certo? E cada lóbulo tímico, ele é dividido numa região de córtex e de medula, córtex mais escuro e medula mais claro, tá certo? Portanto, as células tronco multipotentes linfóides, elas chegam da medula óssea, elas migram para o timo e elas se alojam no córtex do timo, tá? Os linfócitos se alojam no córtex, onde eles se proliferam em grande quantidade. Já a medula, ela vai ser mais clara, então se aloja no córtex. Já a medula, ela vai ser mais clara, linfócitos T, galera, vai ser mais clara porque aqui tem uma grande concentração, tá? De linfócitos que estão se diferenciando, que estão recrutados, amadurecendo. E aqui a gente também vai ter os corpúsculos de Hassall, que já dá para ver um aqui, ó, o corpúsculo de Hassall, tá? Característico. Tá? Os corpúsculos de Hassall, quem são eles? Porque além dos linfócitos T no timo, a gente vai ter também macrófagos, células epiteliais reticulares epiteliais, que são essas células aqui, ó, que elas se ligam fortemente umas às outras, com junções do tipo desmossomos, e dentro delas a gente vai ter linfócitos do tipo T, que podem estar maduros ou alguns entrar em morte celular, porque eles não se amadureceram. Porque a gente vai ter uma educação tímica no timo, onde esses linfócitos vão ser clonados, vão se proliferar muito e vão ser educados a entender o que é do organismo e o que não é do organismo. Os linfócitos que entenderem isso ficam maduros. Os linfócitos que não entenderem entram em morte celular programada, tá certo? Então, aqui um exemplo de corpúsculo de Hassall, aqui com as células epiteliais, e aqui os resíduos de células que entraram em morte celular, tá? Que é um corpúsculo de Hassall, tá? A medula e córtex, tá certo? O timo, ele é vascularizado. E como é que funciona a vascularização do timo? Então, as artérias, elas entram pela cápsula tímica, elas invaginam via trabéculas, caem, né? Se ramificam em arteríolas, até se ramificar em capilares. Esses capilares se confluem em vênulas, que se confluem em veias e que saem pela própria cápsula também, certo? Entra e sai via cápsula tímica, tá? Os capilares do timo, quando eles entram, aqui a gente consegue ver, ó, aqui a gente tem aqui, ó, um capilar, tá? Os capilares do timo, eles contêm um endotélio sem poros e com uma lâmina basal bem espessa para proteção, tá? Que a gente vai falar da barreira hematotímica, que é muito importante. E o timo não tem vasos linfáticos, só chega vasos sanguíneos. Eles não têm vasos linfáticos eferentes, só vasos linfáticos. Quer dizer, eles não têm vasos linfáticos aferentes, só tem pouquíssimos vasos linfáticos eferentes que saem junto com os vasos sanguíneos. Aqui eu coloquei do lado, gente, uma figura para frisar para vocês, porque eu não sei se alguém já comentou, dos tipos de características de capilares. Então, por exemplo, nós podemos ter capilares contínuos, sem espaços, tá? Capilares contínuos, capilares fenestrados, que é aqueles que têm espaços para passar, né, frestas, e sinusoides. Os sinusoides são aqueles capilares que têm espaços, bastante espaços para onde passam as coisas. Então, no caso aqui do timo, nós temos capilares sem poros, tá? E com uma lâmina basal bem espessa. Por quê? Porque essas células reticulares epiteliais, junto com essas arteríolas, esses capilares, vão fazer parte da barreira hematotímica. O que é a barreira hematotímica? Então, a gente tem lá o capilar, a gente está aqui mostrando ó, o endotélio de um capilar, nesse desenho aqui é bem específico, o endotélio de um capilar. Então, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho ó, as células endoteliais, né, do capilar, né? Então, a gente vai ter aqui ó, o pericito, né, do capilar, a lâmina basal do endotélio, a lâmina basal
das células reticulares epiteliais e as próprias células reticulares epiteliais circundando aqui o capilar. Tudo isso aqui é a barreira hematotímica. Tá vendo como é grossa? Por isso, é uma barreira para evitar a troca, né, a passagem dos linfócitos do sangue dentro do córtex. Barreira hematotímica está no córtex do timo, beleza? Então, essa barreira hematotímica ela vai ser envolvida, como eu disse, ó, o pericito dos capilares, a lâmina basal do endotélio, a lâmina basal das células reticulares e as células endoteliais não fenestradas da parede do capilar. Bom, isso no córtex. Na medula não tem. Na medula não tem essa barreira hematotímica, beleza? O timo, ele vai ter as características do timo. Ele cresce muito até o nascimento e depois ele cresce mais ainda até a puberdade. Ele atinge umas 15 gramas até o nascimento e depois umas 30 a 45 gramas até a puberdade. Depois ele começa a evoluir, quer dizer, ele começa a diminuir, vai mudando as células lá dentro, principalmente na zona cortical. Embora o corpúsculo de Hassall e alguns linfócitos permaneçam até o final, há uma substituição de linfócitos T por tecido adiposo, como esse desenho aqui pode mostrar. Aqui tudo é tecido adiposo substituindo um timo, tá? No caso, células tímicas, né, linfócitos T, de um timo de uma pessoa idosa. O timo, portanto, ele tem essas células reticulares epiteliais que vão produzir vários fatores de crescimento proteicos que vão estimular os linfócitos T a se proliferarem e se diferenciarem. E no caso, por exemplo, de corticoides adrenais, o hormônio corticotrópico liberado pela hipófise ou de hormônios sexuais, eles vão induzir o oposto. Eles vão induzir a regressão, né, a redução da proliferação dos linfócitos T no timo. Diferente da castração. A castração vai aumentar a proliferação de linfócitos no timo, beleza? Pronto, isso era o timo que a gente falou. Então, o timo tem uma cápsula, invaginação pelas trabéculas, que divide o timo em lóbulos tímicos, né? A gente tem um córtex e uma medula. No córtex entra as artérias, né? As arteríolas lá, que elas vão ter a barreira hematotímica. Na medula não tem isso, tá? Mas a circulação entra e sai via cápsula, beleza? Ótimo. Linfonodos. Os linfonodos, também conhecidos como gânglios linfáticos, antigamente, eles são de tamanhos variáveis, desde pequenos de 1 milímetro até 2 centímetros de tamanho. E o mais interessante do linfonodo, aqui nessa figura dá um desenho esquemático bem bonitinho, bem específico, os linfonodos eles têm a aparência de um rim. E eles têm um parênquima, né, sustentado por um arcabouço de células reticulares e fibras reticulares. Então, as células reticulares produzem as fibras reticulares. Existem livros que falam que tem vários tipos de células reticulares. Existem livros que ainda não sabem determinar quantas são, mas o importante é que elas produzem fibras reticulares, principalmente com colágeno do tipo 3, que vai dar sustentação desse linfonodo todo, desse arcabouço todo, beleza? Então, o linfonodo, olha, a gente vai ter, ele tem uma borda convexa e uma borda côncava, onde entra o hilo, e nesse hilo vai entrar e sair vasos sanguíneos, da artéria, vasos sanguíneos, e também vai sair vasos linfáticos, porque os vasos linfáticos vão entrar pela cápsula aqui, ó, os vasos linfáticos aferentes, diferente do timo, beleza? Nós temos também trabéculas que invaginam aqui e nós temos espaços, ó, esses espaços são seios. Então, nós vamos ter seios, tá? Seios subcapsulares, porque ficam embaixo da cápsula, seios peritrabeculares, porque fica do lado das trabéculas, e aí eles caem aqui na medula e são seios medulares. Tá? Então, nós temos córtex e medula também. Córtex, nos linfonodos, a gente tem um córtex mais externo e um córtex mais interno. O córtex mais externo é onde tem os nódulos linfáticos, beleza? Ótimo, então vamos lá falar deles com mais precisão. Então, aqui de novo o desenho do linfonodo, mostrando uma artéria chegando, se ramificando, chegando até os nódulos linfáticos, depois confluindo em veias, né? Onde desemboca aqui na veia. E aqui os vasos linfáticos, ó, os aferentes chegando via cápsula, cai aqui a linfa, cai aqui nas trabéculas, vem por aqui, cai aqui nas veias, aqui e aqui vem vasos linfáticos. Portanto, a linfa tem um trajeto unidirecional, ela entra aqui, ó, por essa borda convexa, e depois cai aqui e cai nos vasos linfáticos referentes que saem do hilo aqui do linfonodo. Então, os linfonodos, eles são estruturas amplamente distribuídas em todo o nosso corpo, certo? Presentes na axila, virilha, ao longo dos grandes vasos do pescoço, grande quantidade no tórax, né? Aqui no intestino e tudo mais. E, como eu falei, a linfa ela é unidirecional. Ela entra pelos vasos aferentes e sai pelos vasos eferentes que saem lá do hilo, beleza? Então, aqui de novo mostrando, ó, ela entra pelos vasos linfáticos aferentes, caem aqui, ó, no seio subcapsular, seio
peritrabecular, cai aqui, ó, no seio medular e desemboca no vaso linfático eferente, beleza? Portanto, o linfonodo ele tem um parênquima dividido em córtex externo ou cortical externa e cortical interna. A cortical externa é onde tem os nódulos linfáticos e ela é rica em linfócitos B. Não significa que não tenha linfócitos T, mas é rica em linfócitos B. Já a cortical interna vai ser rica em linfócitos T, tá? Ou paracortical, dependendo do livro como ele traz a informação. Já aqui na medula, nós temos, tá? Os cordões medulares e os seios medulares, que é o que a gente vai falar, tá certo? Então, a região do cortical superficial, lá bem aqui na extremidade, ó, repara que ela tem tecido linfóide frouxo, porque ele é formado pelos seios que eu falei, os seios subcapsulares e os seios peritrabeculares, que está descendo aqui onde vai passar a linfa. E os nódulos linfáticos, né, eles apresentam áreas centrais mais claras, né, que são chamados de centros germinativos, e as áreas mais externas desses nódulos linfáticos são chamadas de manto. Beleza? Onde se aglomeram os linfócitos. Ótimo, então aqui a gente consegue ver melhor, ó, aqui os nódulos, né, os folículos linfáticos, os nódulos linfáticos, ó, o centro germinativo e o manto, beleza? Aqui as trabéculas, as cápsulas entrando trabéculas, e aqui, ó, o córtex mais interno, ou região paracortical, onde vai ter muito linfócito T. E aqui a medula, ó, os cordões medulares e os seios medulares, beleza? Então, o linfonodo, ele vai ter lá os seios, que eu falei, repetindo, ó, os seios, aqui, ó, os seios aqui, ó, seios subcapsulares, peritrabeculares, tá? Cai aqui na medula, seios medulares e desembocam aqui nos vasos eferentes linfáticos, beleza? Portanto, os seios dos linfonodos são espaços irregulares encontrados delimitados de modo bem incompleto por células. Existem células dispersas lá, delimitados pelas células endoteliais, células reticulares, com as fibras reticulares, né, e até macrófagos. E eles são muito importantes porque eles recebem a linfa trazida dos vasos aferentes, né, encaminhando ela para a medula. Então, eles fazem uma filtragem também. E essa região medular, então, ela é constituída pelos cordões medulares, né, que a gente falou, e eles são separados pelos seios medulares, os cordões medulares que também têm linfócitos, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, os cordões medulares aqui, aqui, ó, os cordões medulares e aqui, ó, o seio medular, que tem várias células, além de linfócito, aqui, ó, a gente tem macrófago e tudo mais, tá ok? Então, aqui de novo, ó, cordões medulares e seios medulares, tá? Portanto, os cordões, eles são formados principalmente por linfócitos do tipo B, tá? E também tem fibras, tem células reticulares, macrófagos, plasmócitos que a gente viu. Já os seios, eles recebem a linfa que vem da cortical, lembra disso? Comunica-se com os vasos linfáticos, então, eferentes, com os quais a linfa vai ser mandada para fora do linfonodo, né? No hilo. E aqui é um exemplo, tá, de um linfonodo, né, um nódulo linfático aqui com vários, aqui ó, aqui nessa região aqui, né, ativado por injeção. Essas estruturas aqui claras do nódulo são macrófagos, circundados por numerosos linfócitos, tá? Então, diferenciação. Beleza. Portanto, a histofisiologia dos linfonodos. Os linfonodos, então, eles são distribuídos por todo o nosso corpo, a gente já sabe disso. E a linfa, ela vai atravessar esse linfonodo de modo unidirecional, tá certo? E aí, os linfócitos podem sair dessa linfa ou cair nessa linfa e cair no sangue, tá? Por isso, teve uma frase bem importante, que os linfonodos, eles são muito importantes porque eles fazem a recirculação dos linfócitos. Como assim? Por ter essa circulação unidirecional, a linfa que passa por ele, os vasos linfáticos que passam por ele, né, uma vez só, então ele vai passar pelos vasos linfáticos que vão desembocar em veias. Então, os linfócitos, eles podem passar por todos os linfonodos e até avisar o sistema imunológico dos processos que estão acontecendo, tá ok? E como é que acontece essa passagem, então, dos linfócitos, no caso da linfa, né, para as veias, ou das veias para dentro do linfonodo? Como isso acontece? Porque nas vênulas que caem lá na hora que se desemboca do linfonodo, se desemboca aqui, ó, aqui nesse desenho tá mostrando, chega via artéria, vem aqui, conflui em vênulas, né, que confluem na veia. Aqui, ó, nas vênulas do linfonodo, nessa hora, quando o sangue passa com os linfócitos, esses linfócitos, nessas vênulas, que a gente fala que são vênulas de endotélio alto, elas têm receptores que reconhecem esses linfócitos. E reconhecendo esses linfócitos, eles têm a capacidade de atravessar por diapidese. Então, o que acontece? Aqui a gente consegue ver, ó, uma vênula de endotélio alto e aqui, ó, os linfócitos atravessando por diapidese para entrar no linfonodo.
linfonodo. Ele entra no linfonodo, vê se ele tem ali os clones para ele, que reconhecem esses antígenos. Se ele não tiver, ele pode voltar e ir embora, ou ele pode ajudar a auxiliar na proliferação. Por isso, quando o linfonodo mestre, proliferação desses clones, se ele reconhecer o antígeno, para a resposta imunológica. Então, gente, a recirculação dos linfonodos, ela é um sistema de monitoramento para garantir a nossa proteção contra antígenos, beleza? Ótimo. Então, o linfonodo, ele tem uma cápsula, ele tem as trabéculas, ele tem o córtex, ele tem a medula, né? Ele tem os nódulos linfáticos. Agora, a gente vai falar do baço. O baço, ele é o maior órgão que tem acúmulo de tecido linfóide do organismo, tá? Fica ali, né? E também ele tem uma função, que é destruir os eritrócitos. A gente falou isso lá em hematopoiese. O baço destrói os eritrócitos, tá? Ele também é um importante filtro fagocitário imunológico do sangue e um grande produtor de anticorpos. Então, o que o baço faz? Como que o baço é? O baço também é um órgão encapsulado. Então, ele também contém uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que aqui nessa figura está mostrando aqui, ó, uma cápsula, que ela também se invagina formando trabéculas e dividindo o baço, né, o parênquima esplênico, né, em regiões, tá? Dividindo a polpa esplênica em compartimentos incompletos, dividindo a polpa esplênica. Baço tem nódulo linfático? Não tem. O baço vai ter polpa branca e polpa vermelha. Então, aqui eu tenho um exemplo ó, da polpa branca e da polpa vermelha, tá? Professora, mas aqui tá corado, não parece muito branco e vermelho. Qual que é a diferença? A diferença é que é o corte a fresco. Quando você corta a fresco, você vê estruturas esbranquiçadas e estruturas avermelhadas. Polpa vermelha é onde passa sangue. Polpa branca é onde vai ter o acúmulo dos linfócitos, tá certo? Então, o baço, ele tem esse tecido conjuntivo e o baço dos seres humanos pouco, mas de outras espécies como cão, gato, vai ter muito. O que aqui, ó, a cápsula e as trabéculas têm? Células musculares lisas. E essas células musculares lisas vão atuar bastante na atividade contrátil para expulsão de sangue. Porque o baço faz reciclagem, o baço é filtro, então o sangue pode se acumular ali. Então, para expulsar esse sangue, a gente tem células musculares lisas, tanto na cápsula quanto nas trabéculas, beleza? Então tá, as trabéculas separaram a porção esplênica, né, a polpa esplênica, né, em porções incompletas, e lá a gente tem a polpa branca e a polpa vermelha. Quem é a polpa branca? A polpa branca é essa porção descontínua que existe e é onde ficam, né, os linfócitos, beleza? Já a polpa vermelha, ignora essa parte aqui, ó, de nódulos linfáticos, tá? A gente vai falar que não tem isso não, né? Nódulos linfáticos não, é onde ficam os linfócitos. Já a polpa vermelha é onde passam o sangue, é onde passam os vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem ó, a polpa branca, tá? A gente chama de nódulos linfáticos, mas não é, tá? É aqui ó, a polpa branca, tá? A polpa branca. E aqui a polpa vermelha, é uma trabécula aqui, ó, polpa vermelha e polpa branca. Repara que aqui tem uma artéria central, vou falar sobre ela, tá? Então, aqui, ó, nesse nódulo... Ai, perdão, aqui, ó. A gente costuma falar, né, o baço, ele vai ter os nódulos, que eu falei para vocês ignorarem os nódulos linfáticos, mas tem livros que falam que eles têm nódulos linfáticos, que, na verdade, são esses folículos linfáticos, tá? Que é o acúmulo, né, de tecido linfóide, né, de linfócitos. E esses folículos linfáticos, como eu falei, vai passar dentro deles uma artéria central. A gente vai falar sobre ela na hora da circulação do baço, tá certo? Bom, então a polpa vermelha, ela vai ser formada por polpa vermelha, lembra que é onde passam os vasos sanguíneos. A polpa vermelha ela vai ser formada por estruturas alongadas, que chamados de cordões esplênicos ou cordões de Biot, né? E se situam entre eles os sinusoides ou seios esplênicos. Resumo: a polpa vermelha é como se fosse a medula dos outros órgãos. Como assim? Na polpa vermelha, não tinha, na medula, por exemplo, não tinha os cordões medulares e os seios medulares lá do linfonodo? Aqui no baço é quase a mesma coisa. Só que em vez de ter os cordões medulares, a gente tem os cordões esplênicos, que são as células. Os cordões de Biot, aqui ó, em verde, essa setinha verde aqui ó. Os cordões de Biot aqui ó. E esses espaços, que seriam os seios, que vocês acabaram de aprender nos linfonodos, que são seios medulares, aqui são os seios esplênicos, que a gente vai chamar de sinusoides, tá? Seios esplênicos ou sinusoides, onde vai cair o sangue, beleza? Então, aqui a gente tem, olha, o cordão esplênico, os cordões esplênicos,
os sinusoides aqui e aqui os cordões esplênicos, ó, tá certo? Então, toda a polpa esplênica, ela vai conter células e fibras reticulares, macrófagos, células apresentadoras de antígeno e tudo mais. E como é que funciona a circulação no baço? Aqui eu escrevi, é muito grande essa informação, mas o que a gente tem que entender daqui? A gente vai entender que no baço vai entrar via cápsula, vai entrar as artérias, tá? E as artérias vão entrar, essa artéria esplênica vai entrar, a artéria esplênica vai entrar, vai se ramificar pelas trabéculas, vai passar pelas trabéculas, então são as artérias trabeculares. Essas artérias trabeculares, então, vão se ramificar, vão alcançar a polpa branca. Nessa polpa branca, elas vão se ramificar, vão se tornar as artérias da polpa branca ou as artérias centrais, que é aquela artéria que a gente viu na figura, tá? Aqui, ó, na polpa branca, uma artéria central, certo? Aqui, ó, uma artéria central, uma artéria trabecular, entrou na polpa branca, uma artéria central, tá certo? Ó, entrou na polpa branca aqui, uma artéria central, tá beleza? Essa artéria central, ela vai ser circundada por linfócitos. O fato dela ser circundada por linfócitos, tá? Vai criar uma barreira aí que a gente vai falar sobre ela. E aí essas arteríolas, porque elas estão se ramificando, vale lembrar que elas estão se ramificando, tá? Essas arteríolas, elas passam aqui, ó. Tá vendo? Ela tá diminuindo aqui, ó, uma arteríola tá passando aqui dentro da polpa branca, tá certo? Essas arteríolas, então, elas vão sair da polpa branca e vão se tornar o que a gente fala que são arteríolas peniciliadas. Por que arteríolas peniciliadas? Porque são muito fininhas, tá? Muito fininhas. Em algumas espécies não em humanos, essas arteríolas podem acumular macrófagos e elas se tornam elipsoides, tá? Umas expansõezinhas. Mas caso contrário, não, elas vão ser essa aqui, ó, essas arteríolas peniciliadas. Perdão, vou mostrar aqui na figura melhor. Aqui, ó, arteríolas peniciliadas, que vão cair, sabe aonde? Elas vão se confluir, né? Elas vão entrar na polpa vermelha, porque é a parte que tem vasos sanguíneos, tá? E vão cair nos sinusoides. Esses sinusoides, então, desembocam em veias da polpa vermelha, nas veias trabeculares e essa veia esplênica que sai. Bom, galera, como é que funciona isso? Como é que há essa circulação, essa troca de sangue das arteríolas, dos capilares arteriais, para o sinusoide? Tem livros que falam, tem hipóteses que falam de uma circulação aberta e tem hipóteses que falam de uma circulação fechada. No caso de uma circulação fechada, é como se fosse assim, ó. Na circulação fechada, aqui o desenho, é como se os capilares desembocassem, passassem o sangue direto, são abertos direto para os sinusoides. Na circulação aberta, é como se os capilares jogassem o sangue para os cordões esplênicos, para os cordões de Biot, e aí esse sangue, então, entrava depois nos sinusoides, tá ok? Essa é a diferença da aberta e da fechada. Então, a gente está falando aqui são umas explicações para a mesma coisa, mas o que é importante entender? Que passa-se, né, das trabéculas, vão para a polpa branca, né, essa artéria central se ramifica, né, em arteríolas menores, artérias peniciliadas, né, arteríolas peniciliadas que são mais fininhas ainda, e aí esses capilares, né, confluem para a polpa vermelha. Então, quando ele chega na polpa vermelha, existe a hipótese de uma circulação aberta, que ele desemboca o sangue direto no sinusoide, ou uma circulação fechada, uma circulação fechada, que ele desemboca o sangue direto no sinusoide, ou uma circulação aberta, que ele desemboca o sangue nos cordões de Biot, né, na parte dos cordões esplênicos, e aí esse sangue depois passa via as aberturas, né, as frestas do sinusoide, para os sinusoides esplênicos, beleza? A polpa branca, portanto, como eu falei, ela vai ter uma bainha que a gente fala que é a bainha periarterial, que é formada de linfócitos T e depois os nódulos linfáticos formados de linfócitos B. O que significa isso? Aqui tudo é a polpa branca, então aqui, ó, é uma artéria, a artéria central, que passa em cada nódulo linfático. Não é que passa em cada nódulo linfático, significa que aqui essa artéria central, que é aquela ramificada da artéria trabecular, ela vai ser envolvida pelos linfócitos T aqui, ó, linfócitos T em roxo, ela vai ser envolvida pelos linfócitos T, e depois de envolvida pelos linfócitos T, ela vai ser envolvida pelos linfócitos do tipo B, formando os nódulos linfáticos. Então, perdão quando eu falei que o baço não tinha nódulos linfáticos, tá? Ele tem sim, foi um erro aqui de pensamento.
A polpa branca, então, aqui, só para mostrar de novo, o mesmo desenho aqui, ó, o nódulo, né? Aqui a polpa branca, né? Os nódulos, então aqui a artéria que passa dentro dela e ela é, então, envolvida pelos linfócitos, beleza? Formando, então, esses nódulos. Existe, né, espaços entre, né? Existem espaços que a gente fala que são seios marginais. Quem são os seios marginais? Os seios marginais é onde se encontram os linfócitos, macrófagos, células dendríticas, apresentadoras de antígeno, que vão ficar ali também. São espaços, seios, tá? Entre a polpa branca e a polpa vermelha, certo? E um importante papel desses seios é a filtragem do sangue e início da resposta imunitária, tá? É onde se alojam os outros tipos celulares. E vale lembrar de novo que a polpa vermelha, ela é formada, certo? A polpa vermelha a gente vai ter os cordões esplênicos aqui, ó, separados pelos sinusoides, né? Ou os cordões sinusoides, tá? Tudo bem? Então, essa polpa vermelha, ela vai ser constituída de uma rede, né, de células reticulares frouxas, também de colágeno do tipo 3, que mantém tudo sustentado, e por outras células, como macrófagos, linfócitos do tipo B, tipo T, plasmócitos, monócitos, leucócitos, todos os outros tipos de células do nosso organismo de defesa, tá certo? E lembra das funções do baço? Então, o baço ele tem várias funções conhecidas, como resposta imunológica, mas também a destruição dos eritrócitos que eu falei, para a defesa do organismo. Então, a polpa branca, ela vai receber, né, ela vai produzir os linfócitos, que vai migrar para a polpa vermelha, que vai alcançar o lúmen dos sinusoides e vai cair na corrente sanguínea. Resposta imunológica. Aqui, por exemplo, é uma figura mostrando a reciclagem, né, a destruição das hemácias. Como é que funciona a destruição das hemácias? É um processo chamado de hematocarese, que é a destruição das hemácias. E isso acontece lá no baço. Então, quem faz isso? Os macrófagos. Os macrófagos, né, dos cordões esplênicos, que estão lá nos cordões esplênicos, nos seios de lá. Esses macrófagos, eles vão fagocitar essas hemácias, que pode ser inteira ou em pedaço, e destruir completamente elas. O que eles fazem? Eles aproveitam a proteína delas, né? A globina, ela vai ser reaproveitada, então eles liberam a globina que vai ser reaproveitada. Aqui é um exemplo, um desenho esquemático da hemácia com a hemoglobina, então aqui a proteína globina, então ela vai ser aproveitada. E o ferro que está associado a ela, né? O ferro, ele vai ser armazenado. Aguenta aí que eu vou falar como ele vai ser armazenado. Ou em macrófagos, ou ele vai ser jogado no sangue, tá? Que é aqui que tá falando aqui, ó. Mas antes, vamos entender. Então, a hemoglobina, né, o eritrócito vai ser destruído, a globina vai ser reaproveitada e, né, vai produzir também um pigmento sem ferro, que é a bilirrubina, que vai ser liberada como um constituinte da bile, tá? E aí, o ferro, ele vai ser armazenado ou nos macrófagos, na forma de ferritina, ou também no sangue, na forma de transferrina. Muito importante isso. Como ele vai ser reaproveitado? Depende da situação. Ele vai ser liberado do macrófago ou então ele vai ser aproveitado direto na corrente sanguínea. Por fim, nós temos os nódulos linfáticos. Os nódulos linfáticos são apresentados como tecido linfático associado às mucosas. O grande famoso, que é a MALT, que são associados a todos os tipos de mucosas. Sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestório. No sistema digestório, a gente tem uma especialização, que é os nódulos linfáticos associados na placa de Peyer, tá? No ilho do intestino delgado. Mas também a gente tem as tonsilas, que também são acúmulos de tecidos linfóides. Vamos falar das tonsilas. Quem são as tonsilas? A gente tem a tonsila faríngea, a tonsila palatina, a tonsila lingual. O que é importante pensar nelas? São nódulos linfáticos encapsulados? Não, eles são parcialmente encapsulados. Essa é uma grande característica dos nódulos linfáticos difusos no organismo. Ou eles são parcialmente encapsulados ou eles não são encapsulados, diferente dos órgãos linfáticos, que todos são encapsulados. Função deles, defender o organismo contra invasão de antígenos. Tá certo? Então, aqui um exemplo da placa de Peyer no intestino delgado, mostrando aqui, né, as células M trabalhando e aqui os linfócitos produzidos, né, acumulados. E aí, por fim, esse quadro de resumo de toda a aula, mostrando exatamente a diferenciação de cada um, dos órgãos linfáticos como os nódulos linfáticos. Então, a principal função de cada um, né? As cápsulas, quem tem e quem não tem. Então, linfonodos, timo, baço tem, nódulos linfáticos, não, tá certo? Córtex, quem tem e quem não tem. Lembrar que linfonodo e timo tem, baço não tem, porque baço tem polpa branca e polpa vermelha.
Medula, mesma coisa, baço não tem, timo tem, linfonodo tem, nódulos linfáticos não. Os nódulos linfáticos, quem tem? Óbvio que os próprios nódulos linfáticos são eles, não tem como eu falar que não tem. Os linfonodos tem, timo não tem e o baço tem, mas ele fica só na polpa branca, por isso que eu falei que eu me confundi, tá? Os vasos linfáticos aferentes. Aonde chegam vasos linfáticos aferentes? Apenas nos linfonodos, tá certo? Não tem nos outros. Vasos linfáticos eferentes, a gente já vai encontrar nos outros em menor quantidade, mas nos linfonodos, perfeito, tá certo? E os aspectos gerais, a função de todos eles, as características específicas de cada um. Bom, era isso. Muito obrigada.